Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, Baixa Idade Média. Vamos falar das cruzadas, o movimento da Idade Média aí, de lutas, né, de guerras que durou quase 200 anos. Então vamos lá, fique até o final da nossa aula. Então o que a gente tem, né? A gente primeiro tem que conceituar, tá? O que é esse movimento das cruzadas. Então, cruzadas vem de cruz. Então, aqui tá um guerreiro cruzado, ó. Aqui tá um guerreiro cruzado, tá? Ele tem uma cruz aqui, além, né, da armadura, muito comum na Idade Média, ele tem uma cruz, carrega uma cruz costurada, né, sobre um tecido, e por isso ficou conhecido aí como guerreiros cruzados. Mas o que eles estavam pretendendo? E aí a gente sabe, já vai esclarecendo, são expedições religiosas e militares. Os cruzados, eles são cristãos católicos, tá? Europeus, que vão para o Oriente em busca de alguns objetivos. O primeiro dele é reconquistar Jerusalém. Por quê? Cidade de Jerusalém, Jerusalém significa cidade da paz. Só que essa cidade é uma cidade disputada desde a antiguidade aí, agora na Idade Média continua, por 3 religiões. Que religiões são essas? Primeiro, o judaísmo, né? Colocar aqui os judeus. Os judeus, né, são o primeiro povo monoteísta, ou seja, que acredita em um único Deus, e eles construíram o Templo de Salomão na cidade de Jerusalém. Esse templo foi destruído uma vez, e aí eles reconstruíram. Foi destruído pela segunda vez, aí já pelos romanos, que nós estudamos. E aí os judeus, né, não reconstruíram novamente, não conseguiram. E só sobrou um muro. É o chamado Muro das Lamentações. Então, os judeus até hoje vão até Jerusalém, né, por conta desse muro, que é o que restou de um templo, né, que eles construíram com todo o amor para fazer seus cultos religiosos. Então, os judeus acreditam que Jerusalém é uma cidade importante. Temos também aí os islâmicos, né? Islamismo é a religião que vai surgir no iniciozinho da Idade Média, também monoteísta, ou seja, acredita em um único Deus. Para eles, o Deus é Alá. Eles têm um profeta super, hiper, mega power importante, né? Que é o profeta Maomé. Maomé, ele fazia peregrinações para difundir, né, o islamismo. E nessas peregrinações, ele foi até Jerusalém. E em Jerusalém, em cima de uma rocha, que eles chamam Domo da Rocha, o Maomé, ele pegou um cavalo alado, né, um little pony, né, com asas, subiu nesse cavalo e, ó, foi-se embora, né, para o céu. E aí é muito importante esse lugar para os islâmicos, né, que é o lugar em que Maomé deixou de viver entre eles e foi ao céu. Então, eles construíram uma mesquita, né, que é um templo religioso islâmico. Então, os islâmicos também querem Jerusalém. E tem os cristãos católicos, né? Agora, né, hoje, na atualidade, cristãos, né, em várias denominações religiosas. Mas naquele período eram cristãos católicos, tá? Só existiam ainda os cristãos católicos. O que eles queriam? Pô, Jerusalém, para quem não sabe, é a cidade em que Jesus Cristo, né, fez a via sacra, foi crucificado, morreu, né, no Calvário. É a cidade em que Jesus, né, foi sepultado. Então lá tem uma basílica, né, uma igreja enorme no Santo Sepulcro. E aí os cristãos da Idade Média gostavam de sair a pé, gente, para peregrinar até Jerusalém. Então não é um negócio muito básico, não. Aí era muitos, né, mais de mês caminhando. E aí eles gostavam de ir para Jerusalém, chegar perto, então, pô, onde Jesus, né, foi crucificado, onde Jesus foi sepultado. Enfim, uma questão religiosa aí. E o que vai acontecer? Os islâmicos, eles vão conquistar a cidade de Jerusalém, vão proibir que outras religiões, né, os judeus e os católicos, pudessem ir até Jerusalém. Então, estavam proibidos. E quem se atrevia a ir era recebido na faca, tá? Na porrada mesmo. Saía de lá só morto. Ou melhor, era jogado para fora dos muros da cidade, que a cidade de Jerusalém, ela era murada, tá? E aí, o Papa Urbano II, né, da Igreja Católica lá na Europa, ele vai chamar a população. Gente, vambora, gente. Vamos lá reconquistar Jerusalém. Partiu salvar a cidade sagrada para nós. A gente quer fazer nossas peregrinações. O Papa discursou, né? E a galera, é mesmo, é verdade, é verdade. Aí, mas todo mundo quer ganhar alguma coisa com isso, tá? E aí os nobres, né? Os donos de terra, eu vou,
Sou guerreiro, sei lutar, tenho espada, eu vou. E aí também ia não só nesse sentido, porque já estava preparado para uma guerra. Iam também, né? Sentido, vai que tem terra lá pra gente conquistar, né? A galerinha queria terra. Os comerciantes, gostei desse negócio lá no Oriente, tem muitos produtos bons pra gente comercializar. Então os comerciantes também, ó, picavam a mula nas cruzadas. Aí tem os pobres, meu filho, sem eira nem beira, e olha, e papa, nós não temos nada, nem arma. Como é que a gente faz? Não, vamos, papa, vamos, que vocês vão alcançar a salvação. Ah, pelo menos alcançar o céu, né? Vamos embora. E assim juntava, né? Essas cruzadas, a gente chegava a juntar de 30 a 50 mil pessoas. O Papa, acho que nem ele tem noção de que tanta gente aderia a esse movimento. Então, qual é o objetivo essencial? Reconquistar Jerusalém. Foi só esse o objetivo? Não, a galerinha também ia de boa, tá? Tanto é, pra vocês terem ideia, que a galera ia pra se salvar também, que na hora que o Papa terminou de falar, minha filha, né, que eles, amém, o Papa terminou de dar o discurso dele, teve uns mendigos, né, que é mendigo, as pessoas que não têm morada, que não têm um emprego, que moram nas cidades, estão aí meio jogados. Eles vão se juntar, menino, vão ser quase 50 mil mendigos, vão se juntar na Europa todinha, partiu salvar Jerusalém, sem uma arma. Era só bandão de tijolo, sem preparo nenhum, sem nada, sem armadura, sem cavalo, sem nada. Foram. Muita gente no caminho disse, o que vocês vão? Por que vocês vão? Nós vamos salvar Jerusalém. Você vai morrer, bandido doido. Mas eles não quiseram nem saber, não. Foram até Jerusalém. Quando chegaram lá, claro, foram massacrados. Os islâmicos eram muito bons de guerra, então eles foram massacrados. E aí ficou aí conhecida, foi uma cruzada não oficial, tá? Ficou conhecida como a cruzada aí dos mendigos. Aqui a gente tem um mapa, né, para a gente ter uma certa noção de como foi esse processo. A gente percebe, ó, ele saiu aqui da Europa, ó, de Paris, né, Paris aqui, né, cidades conhecidas, né, da Itália, como Gênova, e iam, né, até o Oriente, atravessando geralmente aqui por Constantinopla, e iam para o Oriente até chegar aqui em Jerusalém. Vocês percebem que às vezes eles davam uma volta, né, para retornar, faziam todo um processo, porque às vezes se desvirtuou o que era exatamente as cruzadas. No total foram 8 cruzadas oficiais, né? Algumas lideradas até por reis, da região onde hoje é a Alemanha, da região onde hoje é a França, da região onde hoje é a Inglaterra, mandaram seus reis. E aí o que vai acontecer? Às vezes eles vão se desvirtuar um pouco, ó, eles vão vir, vão conquistar Constantinopla, que não estava no processo, enfim. As cruzadas, a única que vai dar certo para aquele objetivo de reconquistar Jerusalém vai ser a primeira, só. Tá? Essa de verdinha aqui, né? Ela chega em Jerusalém e reconquista. Só que não por muito tempo, logo eles perdem a cidade, o domínio da cidade e tem que voltar para a Europa. E aí o que vai acontecer? A maior parte das cruzadas vai falhar, e eles vão fazer outras coisas, vão comercializar com a galera de lá, né? Do Oriente. Resultado, tem umas crianças, na verdade a palavra usada é pueri, e esses, né, pueris, que podem ser jovens, em torno de 15, 16 anos, 17, eles se uniram, alguns tinham 12 anos, se uniram e vamos fazer uma cruzada de corações puros. Eles achavam que eles eram corações puros, né, essas crianças da Idade Média, e os adultos não conseguiam vencer as cruzadas porque eram pecadores. E aí eles se organizaram e partiram em direção ao Oriente. Detalhe, né? Você vai na esquina, sua mãe briga com você. Você vai pra onde, menino? Peraí, tem que dar toda uma explicação. Ainda mais agora, né? Na pandemia, tem que explicar A mais B, não tô usando máscara. Pera, mãe, eu vou comprar um chiclete. Né? Tem que explicar tudo. E aí, na Idade Média, é um negócio fácil. Vai pra onde, menino? Não, mamãe, vou ali nas cruzadas pra lutar. Ah, que bom, que você é orgulho da mamãe. Vai lá. Pois é, quase 50 mil, alguns dizem que é 30 ou 50, enfim, a gente não sabe o número exato, de crianças vão atravessar aqui o mar Mediterrâneo para chegar em Jerusalém. Nessa travessia, eles precisaram falar com alguns comerciantes, né, para ajudá-los a atravessar, e esses mesmos comerciantes vão vendê-los como escravos. Então, alguns vão morrer no percurso, claro, alguns não vão chegar nem até o Oriente, vão se perder ainda na Europa. Mas o fato é, essas crianças não voltaram para casa, mas também não conquistaram Jerusalém. Enfim, não deu certo.
Então, o movimento das cruzadas, em termos de reconquistar Jerusalém, é um movimento falho, tá? Falhou, não deu certo. E aí a gente vai ver os reflexos, né? Aquilo que realmente vai se organizar posteriormente a esse movimento das cruzadas. O primeiro ponto, né? O comércio ele vai ser intensificado. Esse comércio vai se fortalecer entre o Oriente e o Ocidente, como, por exemplo, produtos como pimenta, sal, corante, que não eram muito recorrentes na Europa, eles tinham, assim, abundância no Oriente. Então, esses produtos vão começar a ser comercializados de forma mais, né, intensa dentro da Europa, por exemplo. Então, a burguesia, que era quem estava fazendo esse comércio, vai se fortalecer, tá? Nós temos o enfraquecimento da nobreza, linhagens inteiras, gente, são quase 200 anos de batalha. Então, linhagens inteiras de algumas famílias nobres, né, os homens, claro, que é os que lutavam, foi extinta. Então, tem famílias que foi, né, os homens todos, né, foram mortos em batalha, sem falar que muitas vezes eles investiam tudo que tinham na intenção de conquistar novos territórios, e essa conquista não chegou. Então, muitos voltaram, né, vivos, mas voltaram falidos. Nós temos a Igreja Católica, que passou a ser bem questionada. Pô, não era de Deus, o Papa não falou e tal. E aí, o que a gente ganhou? Morte, massacre, enfim, tá? Só para esclarecer, eles voltaram a poder ir até Jerusalém, mas não uma certeza de segurança, porque foi um acordo feito com os islâmicos, tá? De que os cristãos poderiam peregrinar, mas qualquer falta que esses cristãos tivessem, sei lá, olhasse torto para o islâmico, eles poderiam ser condenados à forca e morto lá mesmo, tá? Então, ficou uma situação meio que complexa para estar fazendo esse percurso de ir até Jerusalém. Nós temos o aumento, então, da perseguição aos hereges. Quem são os hereges? São aqueles que vão se colocar com discursos contrários à Igreja Católica. Por exemplo, os bruxos, né, as bruxas, pessoas que faziam pactos aí com o demônio, assim que eles acreditavam, pessoas que iam contra a religião católica fundando uma nova religião, como, por exemplo, os cártaros, numa região francesa, diziam que Jesus Cristo era apenas um anjo, diziam que quem criou o mundo não foi Deus, mas o Deus do mal chamado Satã, que quem criou os seres humanos foi esse Deus Satã, que também, né, o ser humano é uma criação do mal, que aprisiona, né, a alma que é boa, enfim. Eles eram contrários à procriação, porque eles né, ter filhos, porque eles acreditavam que aqueles filhos são mais seres humanos maus. Enfim, eles são voltados, né? Cártaro vem disso, de puros, né? De puros. Então, a igreja, primeiro, vai fazer uma espécie de inquisição catequética, né? Que é que a inquisição, uma espécie de tribunal catequético, tentando ensinar essas pessoas sobre o que é verdadeiramente a religião católica. Não vai ter grandes efeitos. Então, eles vão criar um tribunal, né, do Santo Ofício, ou Inquisição, em que essas pessoas, e bruxos, acusados de bruxarias, enfim, vão ser ouvidos, né, vão passar por um processo de julgamento. E aí, muitos costumam dizer, então a Igreja Católica matou um rolo de gente. Né? Tá até a foto aqui, a professora até botou o povo queimando na fogueira. Aí a gente tem que ter um cuidado. Porque a igreja ela fazia esse julgamento, mas não era quem condenava a morte. Essas condenações acabavam acontecendo por né, esses crimes, né? Pra vocês terem ideia, até a adultério né, a traição era considerado crime. Então, esses crimes de viés religioso eram considerados crimes, né, da sociedade como um todo. E aí, quem fazia essas punições eram os nobres, depois vieram os reis que faziam essas punições. Então, a Igreja Católica não chegava a queimar ninguém, colocar ninguém na fogueira, enfim, fazia um processo de julgamento. Claro, dizia, ó, esse aqui está envolvido com bruxaria, esse aqui está envolvido com uma heresia, né, contra a Igreja. Né? Isso a gente vai vendo que não é só o comércio que mudou, a agricultura que mudou nessa Baixa Idade Média, mas a forma de perceber o mundo à sua volta, a forma de organização, né, dessas pessoas, né, com esse questionamento aí da própria igreja, que até então estava à frente de quase tudo. Tudo isso vai levar a um novo contexto, né, que já é o próximo período histórico. Mas a gente ainda tem a última fase, tá? É uma crise final aí para toda essa Idade Média, tá bom? Então, até as próximas aulas, galera. Fique conosco, fique em casa.